Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte da aula sobre introdução à ótica geométrica. Eu sou o professor Paulo Bedac, sejam bem-vindos à continuação da aula e em todas as outras aulas. Bom, nós começamos esse assunto, vamos continuar hoje, por isso, item 5, princípios da propagação, tá bom? Eu vou começar fazendo um breve resumo do final da aula passada sobre as cores dos objetos, tá bom? Até já! Bom, pessoal, retomando um pouco o final da aula passada, em um breve resumo, quando se falava de cores de objetos, vamos ver quando é que um objeto é branco. Ele é branco quando, se iluminado com luz branca, que é formada de todas as cores, ele reflete todas elas, ou seja, reflete luz branca. Então, é essa luz que chegaria aos nossos olhos e nós o veríamos como branco, tá certo? Então, um objeto é dito branco quando, se iluminado com luz branca, reflete toda a luz que recebe. Bom, e o que seria, então, em contraposição a isso, ao branco, um objeto preto, um objeto negro? Nós temos aqui o cabelo dessa mãe, a sua blusa, do papai também aqui, blusa preta, o cabelo, né? São objetos negros, pretos, né? Quando é que o objeto é preto, é negro? É quando ele recebe luz branca e não reflete nada, né? A luz branca é composta de todas as cores e um objeto negro é aquele que absorve todas elas, tá certo? Absorve todas as cores, não reflete nada. Por isso que as roupas escuras, especialmente a negra, ela esquenta mais, tá? E devem ser evitadas em dias muito quentes. Ao contrário, uma roupa branca, ela reflete todas as cores e tende a ser mais fresquinha em dias muito quentes, tá bom? Então, o que seria um objeto preto ou negro é aquele que absorve todas as cores e não reflete nenhuma. É claro, isso é um objeto extremamente preto ou negro, né? Aqui mesmo a gente vê que o cabelo dessa mamãe aqui reflete um pouco de luz, a blusa mesmo reflete um pouco de luz, né? O que é preto mesmo, negro mesmo, não reflete luz nenhuma, né? Seria aquele preto bem fosco mesmo, né? O carvão esfarelado, assim, né? Então, um objeto é dito preto quando absorve toda a luz que recebe, né? Independente da cor. Ele absorve todas as cores. Bom, o que seria, então, uma flor vermelha, um objeto vermelho, por exemplo, né? O objeto vermelho é aquele que, ao receber a luz branca, ou seja, todas as cores, ele reflete apenas a vermelha. Então, o que chega aos nossos olhos é a luz vermelha, e por isso nós dizemos que ele é vermelho. Na verdade, o vermelho é a cor da luz que a gente está recebendo, né? E a gente diz que é a cor do objeto. Então, o que é um objeto vermelho, dito vermelho? É aquele que reflete apenas a luz vermelha de todas as cores que ele recebe. Digamos que essa flor vermelha esteja recebendo apenas luz amarela, amarela monocromática, só amarela. Qual vai ser a cor com que ela vai ser vista por nós? Se ela só recebe amarela, ela vai absorver amarela e não vai refletir nada. E qual é o nome de um objeto, qual é a cor, né, de um objeto que não reflete nada? É preto. Então essa flor seria vista por nós como preta. É isso mesmo, por estranho que possa parecer. Do mesmo modo, o que seria um objeto amarelo? O objeto é dito amarelo quando recebe luz branca, ou seja, todas as cores, e só reflete amarelo. Então, ele é dito amarelo. Do mesmo modo que eu perguntei agora há pouco, o que aconteceria com essa margarida amarela se ela recebesse luz azul, por exemplo? Um azul monocromático, uma cor pura azul. Essa margarida seria vista por nós como preta, porque ela não reflete azul. E se não reflete nada, ela é preta. Agora, é importante lembrar que algo amarelo não é necessariamente puramente amarelo, né? Isso vale para todas as cores. Eu estou sendo muito rígido nessa definição de cor, né? Um objeto ele pode ser um pouco amarelo, um pouco azul. Então, ao receber uma luz branca, ele refletiria um pouco de amarelo, um pouco de azul, né? Então a gente teria aí nuances, né?
seria uma cor intermediária. A definição de cor é essa para que você entenda que o objeto tem a cor da luz ou das luzes que ele reflete. Não necessariamente é uma só. Em geral, aliás, é uma mistura de cores de luz, né, de frequências de luz. Vejam, por exemplo, essas cores azuis dessas linhas de costura, né? Eu tenho desde o azul mais forte, e nem é o mais forte que existe, né? Até um azul mais clarinho. Esse azul mais clarinho, inclusive, é nitidamente uma mistura de azul com branco. Dá para claramente dizer que o que essa luz reflete é um pouco de azul e muito branco. Esses aqui também, um pouco de azul e muito branco. E mesmo assim, não existe só um tipo de azul, só uma frequência de azul, só uma cor azul. É sempre uma mistura, né? Raramente é uma luz monocromática, uma única frequência. Então, quando eu digo que a cor de um objeto é dada pela cor que ele reflete, cuidado para não imaginar que é uma única cor que ele reflete. Continua válido o que eu falei. A cor diz respeito à luz que ele reflete, mas em geral uma mistura de cores, podendo ser uma única frequência, uma única cor. Mas no geral não é isso que acontece. É uma mistura de cores. São nuances. Vejo que numa mesma cor eu tenho muitas nuances que refletem não só diferenças de cor azul, como também diferenças por misturas de azul com branco, por exemplo. Pode ser mistura de azul com outras cores também. Vejam que aqui mesmo, né? Veja essas bananas aqui em cima nessa loja linda de frutas. Eu tenho vários tons de amarelo. Amarelo mais amarelo mesmo, amarelo mais esverdeado, mostrando que esses objetos, no caso as bananas, refletem diferentes tons de amarelo e certamente vários amarelos, vamos chamar assim, né? Várias frequências diferentes de amarelo. Todas elas refletem amarelo, mas vários amarelos diferentes e também misturados com verde. Imagine isso aqui tudo, né? Quantas cores diferentes elas refletem, mas vale sempre isso. A cor de um objeto é dada pelas cores, pelas luzes que ele reflete. É isso aí. Acho que ficou claro o que é a cor de um objeto, não é isso? Já já vamos continuar a aula com outras propriedades da luz. Pessoal, espero que a explanação sobre cores, essa mais detalhada, tenha ajudado vocês a complementar o final da aula passada. Legal? Vamos ver agora alguns princípios ligados à propagação da luz. O primeiro deles é esse aqui, chamado princípio da propagação retilínea da luz. Em meios transparentes homogêneos, a luz sempre se propaga em linha reta. Por exemplo, na água, no vidro, na atmosfera mais próxima de nós, é possível perceber que a luz não se desvia, ela se propaga em linha reta. Então, dado uma fonte de luz, é possível observar que essa sua propagação se dá assim, ó, sempre em linha reta. Sempre em linha reta. Você mesmo observa isso na natureza. Se você olhar uma árvore contra o sol, quando tem uma certa poeira, uma coisa assim, você observa que os raios solares formam coisas retilíneas assim saindo da árvore. É possível ver isso. Nós vamos ver mais tarde que a atmosfera como um todo não é homogênea. O ar vai ficando rarefeito, quanto mais alto eu subo, a densidade dele vai mudando, aí a luz não se propaga em linha reta, não. O meio homogêneo é aquele que as propriedades físicas são as mesmas sempre. Por exemplo, a densidade, tá bom? Mas a atmosfera aqui, na nossa vida cotidiana, a atmosfera é homogênea. A água é homogênea, o vidro é homogêneo, bom? Então, no meio homogêneo, a propagação da luz se dá em linha reta. É isso que, por exemplo, faz com que o Sol forme sombras aqui, sombras bem definidas. A luz do Sol vem e a gente observa as sombras bastante definidas. Se você vê uma pessoa caminhando, a sombra mostra a forma de uma pessoa e dos outros objetos também. Aliás, nós vamos fazer exercícios que envolvem sombra. Nós vamos trabalhar essa geometria da sombra, que se dá exatamente porque a luz se propaga em linha reta. Um outro princípio importante é o princípio da reversibilidade da luz. Esse princípio diz o seguinte: se você me vê, eu te vejo. É um resumo meio brincalhão assim da coisa. Esse princípio diz o seguinte: se a luz faz um certo percurso, por exemplo, veio para cá,
depois veio para cá, depois veio para cá. Aqui ela está provavelmente atravessando vários meios, né? Vários meios transparentes, sofrendo aí desvios, sei lá, né? Ela saiu de lá e veio para cá. E aqui eu tenho um olho de um observador. Sei lá, a luz fez esse percurso aqui, tá bom? E aqui tem um olho de um outro observador, tá legal? Esse observador está olhando a luz vindo daqui, então está enxergando o olho daquele observador. Se a luz fizer o caminho inverso, vai ser exatamente o mesmo caminho. Então, esse observador vai enxergar esse também. Esse princípio diz o seguinte: o caminho que a luz faz num sentido é o mesmo caminho que ela faria no sentido contrário. Não há por que ser diferente quando ela faz o sentido contrário. Por isso que quando você está dentro do carro, por exemplo, e você olha pelo retrovisor interno o motorista, e ele olha para você, um está vendo o outro, um está vendo o outro. Não tem como você enxergar o motorista e ele não te ver, tá? Se um olho está vendo o outro está vendo um. Esse é o princípio da reversibilidade da luz, ok? Pessoal, vamos ver aqui nesse item 6 alguns fenômenos ligados à luz. São muitos, nós vamos ver 3 aqui que são importantes para o nosso estudo aqui da ótica geométrica, tá legal? Bom, imagine aqui uma superfície de separação de 2 meios transparentes. Eu chamei de meio 1, meio 2. Pode ser, por exemplo, ar e água, é o que acontece num lago, né? Pode ser ar e vidro, tá bom? 2 meios transparentes quaisquer. Vamos imaginar um raio de luz incidindo nessa superfície de separação. Eu estou chamando de raio de luz, pessoal. Raio de luz é um ente geométrico, abstrato. O que chega aqui é a luz. A gente costuma representar assim um segmento de reto orientado, essa chegada da luz, e a gente chama isso de raio de luz. 3 coisas básicas acontecem com esse raio de luz quando ele encontra a superfície de separação entre 2 meios transparentes. Parte desse raio de luz sofre um fenômeno chamado reflexão. Ele bate na superfície e volta. Esse fenômeno, então, é chamado de reflexão. A luz bate e volta para o meio 1. Parte dessa luz pode passar para o meio 2. Por exemplo, no caso do ar e água, parte da luz realmente vai para o fundo da água, né? Você vê os peixes lá embaixo. Esse fenômeno em que parte da luz passa para o meio 2 é chamado de refração. E parte da luz é absorvida pela superfície. Vai esquentar um pouquinho aqui a superfície. Esse fenômeno é chamado de absorção. Agora, o quanto uma coisa ou outra acontece depende muito da superfície de separação. Se forem 2 meios transparentes, tudo isso acontece em diferentes proporções. Mas se o meio 2, por exemplo, for um meio opaco, essa superfície aqui for um espelho, nós não vamos ter refração. A luz é refletida, a maior parte dela é refletida. Um pouco pode até ser absorvido e esquentar um pouquinho o espelho, né? Se essa superfície de separação for, como disse no caso da água, né, ar e água, acontecem as 3 coisas. Se essa superfície de separação for uma placa negra, o que nós vamos ver é praticamente só absorção. Não vai passar nada para o outro lado, nada vai ser refletido e tudo vai ser absorvido. No caso de meios transparentes, acontece, como eu disse, as 3 coisas. Tá legal? Na próxima aula nós vamos estudar reflexão, nas próximas vamos estudar refração. Tá legal? Pessoal, então eu encerro aqui a aula de hoje, que é a aula 2 sobre introdução à ótica geométrica, fenômenos luminosos, e nós vamos ter uma aula sobre exercícios dessas coisas, antes da aula sobre reflexão. Tá legal? Se quiserem, acesse a aula, tem lá uns exercícios resolvidos para vocês. Valeu, abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.